Boa noite, queridos irmãos, sejam muito bem-vindos para que a gente possa realizar de continuidade a nossa leitura orante dos Salmos, né? Você que está se chegando agora, tome lugar conosco, venha participar. Você que está fazendo alguma coisa não pode interromper, mas vai estar ouvindo, continue fazendo e ouvindo. O importante é que a gente possa desenvolver essa prática na nossa vida. Irmãos, vocês não sabem o quanto eu fiquei feliz quando o pastor Diego fez uma exposição do Salmo no culto de domingo e tratou de buscar no Salmo referências para questões da sua própria vida e fez isso de uma maneira muito correta na interpretação do texto bíblico, na exposição do texto bíblico, na aplicação do texto bíblico, porque os salmos têm essa característica mesmo, tá? E a gente consegue perceber, né? A cada palavra do salmo, um transbordar do coração do salmista, um derramar, como o irmão pastor Diego usou, né? Um derramar do coração do salmista diante de Deus. Que assim também façamos, né? Que a leitura orante dos salmos possa nos levar a esse lugar, de nos derramarmos na presença do nosso Deus, do nosso grande Deus. Que assim seja também conosco aqui neste momento. A gente está agora no Salmo de número 70, né? É um salmo que é um canto de Davi, é feito em memória, e a gente depois vai entender um pouco dessas características, porque existe o contexto histórico do salmo, mas existe também o contexto em que o salmo foi compilado dentro da coletânea dos salmos. E aí eu vou explicar um pouco melhor isso para vocês, para que a gente possa também se favorecer disso, né, nas aplicações. É um salmo de 5 versos apenas, meus irmãos. Então vale a pena a gente fazer 2 leituras, né? A gente fazer 2 leituras desse salmo, porque a gente vai se favorecer com isso. A gente vai ter esse momento de internalizarmos a palavra de Deus pelo silêncio. Vamos fazê-lo? Salmo de número 70. Você vai ver na nossa versão da Bíblia, né, Almeida Revista e Atualizada, um título que diz assim: Petição por auxílio divino. Ao mestre de canto de Davi, em memória. Preza-te, ó Deus, em livrar-me. Dá-te pressa, Senhor, em socorrer-me. Sejam envergonhados e cobertos de vexame os que me demandam a vida. Tornem atrás e cubram-se de ignomínia os que se comprazem no meu mal. Retrocedam por causa da sua ignomínia os que dizem bem feito, bem feito. Folguem em ti, se rejubile todos os que te buscam, e os que amam a tua salvação digam sempre: Deus seja magnificado. Eu sou pobre e necessitado. Ó Deus, apressa-te em valer-me, pois tu és o meu amparo e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Preza-te, ó Deus, em livrar-me. Dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. Sejam envergonhados e cobertos de vexame os que me demandam a vida. Tornem atrás e cubram-se de ignomínia os que se comprazem no meu mal. Retrocedam por causa da sua ignomínia
Os que dizem, bem feito, bem feito. Folguem em ti e em ti se rejubilem todos os que te buscam. E os que amam a tua salvação, digam sempre, Deus seja magnificado. Eu sou pobre e necessitado. Ó Deus, apressa-te em valer-me, pois tu és o meu amparo e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Amados irmãos, salmo pequenininho, né? Petit, pequeno, mas que traz algo que é uma verdade absoluta. Deus é grande. Deus deve ser magnificado porque Ele é grande. Ele é magnífico. Ele é imenso. Ele é aquele que defende os seus. Observem, meus irmãos, que de início desse salmo diz que é um salmo para ser cantado. E provavelmente ele teve o seu lugar ali na liturgia do povo de Israel. É um salmo de Davi. Só que esse salmo aqui, a gente vai perceber que ele é uma compilação do Salmo 40, dos versos 13 a 17, que também é um salmo de Davi. O Salmo 40, a gente tem que lembrar que ele está naquela transição do primeiro para o segundo livro dos Salmos. E o Salmo 70 também está na transição, né, do segundo para o terceiro livro dos Salmos. A gente já viu que cada livro dos Salmos é representativo de um livro do Pentateuco, dos 5 primeiros livros da Bíblia. Obviamente, isso tem algumas conotações, porque isso traz assim categorias a esses salmos, onde eles foram postos dentro do saltério hebraico, tá? O que é interessante se dizer é que provavelmente o contexto histórico em que o salmo foi composto por Davi era aquele contexto de perseguição de Saul, que está lá no primeiro livro do Salmo, no Salmo 40, tá? Só que se você perceber, esse salmo que é de Davi, de autoria de Davi, traz também aí em seu início a expressão em memória. Tá aí, em memória. Ou seja, há que pensarmos também se esse salmo está sendo em memória aos feitos de Deus, o que é muito provável, em que livrou o salmista da perseguição dos inimigos, e o mesmo seria feito e aconteceria agora nesse novo momento, tá? A gente tem que entender que esses salmos eles foram muito possivelmente categorizados dentro desses livros dos salmos naquele período exílico da Babilônia. E é esse o cenário, muito provavelmente, em que agora o salmo está sendo compilado ali. E talvez seja essa a intenção de quem fez essa organização, é de trazer à memória aqueles exilados de que Deus é o mesmo e que, embora o Império Babilônico fosse grande, fosse imenso, né, tivesse ali os jardins suspensos, uma das maravilhas do mundo antigo, tivesse ali o Nabucodonosor, né, como um grande estadista, imperador e etc. Mas ainda assim, com tudo que ele tem,
não há que se comparar com o Deus de Israel. Deus é muito maior, Deus é muito mais poderoso. E é Ele quem deve ser magnificado, porque Ele é magnificente, Ele é grande. Dizer que Deus é grande, meus irmãos, é dizer que não há nada que possa ser comparado a Ele em dimensões, em glória, em santidade, em poder, em justiça. Deus, ele é sobremodo elevado em todos os sentidos que dizem respeito à sua natureza intrínseca, a quem ele é. E alguns desses atributos que ele compartilha, por exemplo, conosco, ainda assim, são muito, mas muito, muito maiores, incomparavelmente maiores nele do que em nós. Porque somos reflexos desses atributos, tá? Então, quando a gente olha para Deus nessa visão de sua grandeza, de sua imponência, ante todas as coisas que enfrentamos e demandas da vida, a gente vai chegar a uma conclusão de que a nossa alma pode descansar nesse Deus tão grande e tão maravilhoso. A nossa alma pode se regozijar nesse Deus tão grande e tão maravilhoso. A gente vai ter esse tema como tema do coração do Salmo. É por isso que esse versículo, o versículo 4 deste Salmo, é o cerne desse Salmo, porque ele traz que a gente que confia neste Deus e busca a este Deus e amam a salvação e a libertação que esse Deus operou por nós, devemos dizer de coração aberto, com todo o nosso fôlego, que Deus é grande, que Deus seja magnificado. Mas há um outro tema subjacente aqui também, que é o da nossa natureza. Nós temos um Deus grande e poderoso, mas nós também somos aqueles que nós nos reconhecemos a nós mesmos como necessitados, como miseráveis, como pessoas que necessitam da misericórdia de Deus, como pobres em si mesmos, e que se valem de quem é esse Deus, o nosso Deus, para buscar nele refúgio e auxílio. É esse o Salmo, meus irmãos, que a gente tem aqui na sua nuance, né, de temas que estão aí combinados, que é a grandeza de Deus, a sua soberania, a sua imponência perante os reinos deste mundo, o seu poder e a nossa vulnerabilidade, a nossa fragilidade e a nossa necessidade de dependermos deste Deus diante dessas dificuldades que nós enfrentamos nesta existência que estamos aqui. Então, assim, como é que esse salmo está estruturado? Se você olhar aí no verso 1, você vai ver o salmista fazendo uma oração. A primeira oração, ele pede que Deus haja de maneira rápida, se apresse em prestar-lhe salvação. Se você vai aí para o verso 2 e 3, você vai perceber que o salmista está agora orando contra os seus inimigos, pedindo que estes possam ser envergonhados e que eles retrocedam, que eles não mais causem males sobre a vida do salmista. No verso 4, é uma oração levando em conta todos aqueles que buscam a Deus, para que estes possam exaltar o nome do Senhor, porque lembrando quem Deus é, eles se fortalecerão. Lembrando que Deus é, haverá no coração deles esperança. E por fim, a gente tem aí no verso 5 uma oração que é feita pelo próprio salmista nessa condição, né? Se a gente está levando em conta Davi, naquele contexto originário do Salmo, a gente vai ter Davi ali implorando o agir de Deus sobre a vida dele em detrimento da perseguição que sofria de Saul. Se a gente olhar no período do exílio, a gente
está vendo esse eu aí como sendo uma expressão do povo, né? É como se o povo estivesse dizendo: nós somos pobres e necessitados. Deus, vem nos socorrer. Seja o nosso amparo, o nosso libertador. Não te demores. Não te demores, Senhor. Então é isso. Esse é o nosso salmo aqui em questão, tá, meus irmãos? Esse é o salmo de número 70. E aí a gente precisa pensar em algumas coisas aqui. Primeiro, é que a oração do salmista é muito objetiva. Observe aí no verso 1, ele diz assim: praze-te, ó Deus, em livrar-me. Dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. Ele não está fazendo aqui nenhum tipo de artifício retórico. Ele está clamando de maneira imediata pelo socorro. Ele está clamando para que Deus haja de forma mais rápida possível em seu favor, para que Deus se compraza em salvá-lo, em livrá-lo da mão do inimigo, em socorrê-lo. Há momentos, meus irmãos, em que a nossa oração precisa ser tão assertiva como a do salmista Davi. A gente precisa orar a Deus sem arrodeios, né? Sem artifícios retóricos. A gente precisa orar a Deus de maneira objetiva, dizendo exatamente o que se passa conosco, considerando que em Deus encontraremos esse ouvido, essa escuta da nossa oração, para que Deus, em ouvir a nossa oração, possa, de forma mais rápida possível, agir em nosso favor. Eu não sei você, minha irmã, você, meu irmão, qual a situação que você está vivendo. Eu não sei se há algo que tem sido para você, no presente momento, posto você sob pressão, e isso tem lhe dado no coração angústias, e essas angústias têm lhe privado de muitas coisas. Eu quero dizer uma palavra de Deus para você. Ore de maneira objetiva, diga exatamente aquilo que se passa com você. Peça a Deus socorro, socorro para a sua situação, socorro para que Ele possa agir, né? E agir depressa em seu favor. Não tenha vergonha de fazer isso. Porque às vezes acontece, né? Nossa, eu não vou fazer isso porque Deus age no momento que Ele quer. Tudo bem, Deus age no momento que Ele quer, isso é fato, não há o que se negar quanto a isso. Mas a nossa alma estando aflita, a gente pode se dirigir a Deus pedindo que Ele dê pressa, que Ele não se detenha em fazer aquilo que nós necessitamos. Então, meu irmão, minha irmã, faça isso. Seu coração está apertado, está difícil. Ore a Deus, Senhor, dá-te pressa. Dá-te pressa, Senhor. Vem me socorrer, vem me livrar, vem me ajudar. Não te demores. E aí entra algumas orações para os inimigos, né? Observem que a gente já falou sobre isso, né? Que existia uma cultura de honra e de vergonha. E nessa cultura de honra e vergonha, aquelas pessoas que eram honradas eram tratadas com devido respeito. E as pessoas que não eram honradas eram tratadas com ignomínia, com vergonha. Se meneava a cabeça, se virava a face, para que não desse a essa pessoa digna de vergonha, a atenção. É essa a questão aqui. Então, observem o que o salmista traz aqui sobre os seus inimigos. Sejam envergonhados e cobertos de vexame os que me demandam a vida. Tornem atrás e se cubram de ignomínia os que se comprazem no meu mal. Primeiro, tem alguns paralelismos aqui. Eu já falei isso para os irmãos. Paralelismo é quando um verso e o outro se combinam em ideias.
às vezes ideias que são chamadas de antitéticas, ou seja, ideias contrárias, e outras vezes não, ideias que são ideias que reforçam aquilo que foi dito anteriormente. A ideia aqui é antitética, porque percebam, primeiro ele faz uma oração pedindo que Deus se compraza em socorrer ao salmista e que faça isso depressa, né? Depois ele faz uma oração pedindo que os inimigos sejam envergonhados e tornem atrás e se cubram de vexame, de vergonha, né? Os que se comprazem no meu mal. Olha, primeiro, ele pede para que Deus se compraza em livrá-lo, né, possa ter esse prazer em livrá-lo, essa inclinação em livrá-lo. Já ele diz que os inimigos se comprazem em fazer mal ao salmista. Isso nos mostra alguma coisa, ou não, né? Que o salmista entende que a natureza de Deus é uma natureza benigna, boa. A bondade de Deus faz parte dele. Já os seus inimigos, eles não agem com bondade. Eles agem com maldade. E quem age com maldade deve sofrer a pena da maldade que ele imputa aos outros. E já que no caso desse salmo, a maldade traz um sentido de imputar ao salmista Davi vergonha, e a gente vai perceber isso porque eles fazem chacota de Davi, né? No verso 3 está escrito aí, retrocedam por causa da sua ignomínia os que dizem bem feito, bem feito. Eles estão fazendo chacota do salmista, chacota. Esses que praticam mal, a oração do salmista é para que estes sejam envergonhados. Sejam envergonhados. Então, assim, é uma ideia que coloca Deus como sendo bom e os seus inimigos como sendo maus. Deus como alguém que tem prazer em socorrer e livrar, e os inimigos que têm prazer em envergonhar. Tem prazer em cobrir a Davi de vergonha, de vexame, fazendo chacotas de Davi. E observem, né, nessa dinâmica aí, observem claramente, meus irmãos queridos, que Deus não tem nada a ver com os inimigos de Davi. A compreensão do salmista é da bondade de Deus, e a compreensão do salmista sobre os inimigos é que eles merecem sim que justiça seja feita para que eles paguem pelos seus erros. Irmãos, às vezes, assim, no nosso coração, quando passamos por uma situação de injustiça, a gente quer logo aplicar a justiça, né? A nossa justiça, para que aquela situação de injustiça seja desfeita. E às vezes, nesse afã, nesse desejo de aplicarmos a justiça, nós erramos a mão. Nós fazemos aquilo que não deveríamos. O que é que eu percebo aqui? Se a gente compreende, meus irmãos, que Deus é bom, e a gente compreende que a gente pode se dirigir a Deus em oração e buscá-lo, na certeza de que Ele é poderoso para nos livrar, a nossa primeira atitude não deveria querer fazer justiça com as nossas próprias mãos. A nossa primeira atitude deveria ser a de orarmos a Deus, a de colocarmos diante dele aquilo que se passa conosco, a colocarmos a diferença que há entre ele e os nossos inimigos, aqueles que nos perturbam a paz, aqueles que nos querem cobrir de vergonha, aqueles que fazem até chacota de nós. Às vezes isso acontece, ainda em nossos tempos, né? Os salmos têm essa característica. Calvino utilizou muito isso, né? Trouxe para os salmos o seu tempo e aplicou no seu tempo os salmos. Ele fez isso. Então, às vezes, você, meu irmão, minha irmã, no trabalho, as pessoas sabem que você é evangélico, sabem que você é crente em Jesus Cristo, e elas fazem chacotas de você, né? Fazem chacotas do tipo assim, olha aí, ó, vai dar dízimo pro pastor quando recebe o salário, né? Fazem esse tipo de chacotas, ou fazem outros tipos dizendo assim, cuidado aí, viu, irmão, para não pecar, né? Tem umas coisas que são feitas de maneira a ridicularizar aquele que é crente.
Não dê respostas prontas assim, de raiva. Não destile esse tipo de raiva a essas pessoas. Faça, assim, uma oração a Deus, dizendo: Senhor, estás vendo aqui a minha situação. Observa o que esse rapaz ou o que essa moça tem feito. Tem me ultrajado aqui. E quando me ultraja, está ultrajando também aquilo que eu creio. Vem, Senhor, e faz eles ficarem envergonhados por tais coisas que tem feito comigo. Jovens, adolescentes na universidade, meu Deus do céu. Como sofrem, meus irmãos. Que Deus tenha misericórdia dos nossos adolescentes, dos nossos jovens. Você, adolescente que está ouvindo a leitura orante, faça essa oração, coloque diante de Deus se você tem sofrido na sua universidade, vergonha por conta da sua fé. Coloque isso diante de Deus. Mas vamos lá, né? No Salmo ainda se tem aí, né, no ponto do verso 4, uma oração por aqueles que buscam, né, por todos aqueles que encontram em Deus a resposta para as suas dificuldades. E diz o salmista: foguem em ti e em ti se rejubilem todos os que te buscam e os que amam a tua salvação. Digam sempre: Deus seja magnificado, Deus seja engrandecido. Eu tenho o cântico, né, que foi até citado, né, do Salmo: seja engrandecido, ó Deus da minha vida, tu és o Deus da minha salvação, és a minha rocha, a minha segurança, né? Seja engrandecido, Senhor, que tu sejas engrandecido. Busque a Deus para que Deus seja glorificado na sua vida. Ore a Deus para que Deus seja engrandecido nos atos, através da sua vida. Essa é uma oração, meus irmãos, que leva em conta a revelação e a inspiração de Deus, da vontade de Deus que foi feita ao salmista. Então a gente deve buscar nessa oração, sim, uma referência para também, nas nossas orações particulares, nos dirigirmos a Deus. Senhor, tu sabes a batalha que eu estou sentindo, tu sabes aquilo que eu tenho passado, mas eu sei que tu és grandioso, tu és um Deus poderoso, tu és um Deus magnificente, tu és um Deus incomparável, e eu quero, Senhor, que tu sejas engrandecido na minha vida, no meu trabalho, na minha família. Por isso eu te busco, Senhor, e eu te busco com alegria, com júbilo, porque tu és a razão da minha esperança, tu és a minha salvação. Irmãos, essa é uma oração que está em plena harmonia com a vontade de Deus. Eu já disse isso, mas repito. Por exemplo, para que a gente faz boas obras, por exemplo? É para que a gente seja visto como alguém bom e que isso possa levar outras pessoas a fazerem o mesmo? É para que as pessoas possam olhar para a gente e dizer assim: nossa, que cara legal, olha, ele me está fazendo por onde me ajudar, etc. Não. As boas obras devem ser feitas por um cristão para glorificar a Deus. É por isso que Jesus, lá no Sermão da Montanha, disse que aquilo que a gente faz com a mão, que a outra não veja. Meus irmãos, se for possível a gente ajudar alguém sem que essa pessoa saiba que a gente está ajudando, ou quem é que está ajudando, é muito mais honroso diante de Deus do que a gente está fazendo coisas para que a gente apareça. Deus é o Deus da nossa salvação e a gente deve agir em função de que Ele seja engrandecido, não nós. Há muita coisa, meus irmãos, que, se a gente for sincero, a pretexto de glorificarmos o nome de Deus, estamos fazendo para a nossa própria glorificação. Isso é pecado. Isso está errado. Está errado. A gente deve fazer com a plena consciência de que Deus está conosco, de que Deus está do nosso lado e que a gente precisa dele para que a gente possa viver
Além do que, meus irmãos, quando evangelizamos, a gente evangeliza para quê? Vamos pensar direitinho. Para que nós evangelizamos? A gente evangeliza para que pessoas conheçam a Jesus Cristo e sejam salvas. Mas qual é o fim disso? É que elas glorifiquem a Deus, meus irmãos. A gente evangeliza para que Deus seja engrandecido através de vidas que Ele alcançou para louvor do seu nome. É isso. O fim da nossa vida é que Deus seja glorificado. O motivo de existirmos é para que Deus seja glorificado. O motivo da igreja existir é para que Deus seja glorificado. O motivo da família existir é para que Deus seja glorificado. O motivo do casamento existir é para que Deus seja glorificado. O motivo de os filhos existirem é para que Deus seja glorificado. Tudo é para que Deus seja glorificado. Como cristão de herança reformada, nós precisamos ter consciência plena disto. E olha, o salmista, ele reforça isso que eu estou falando no final desse salmo, no verso 5, quando ele faz uma oração que é pessoal dele. Ele diz assim: eu sou pobre e necessitado. Ó Deus, apressa-te em valer-me, pois tu és o meu amparo e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. O que é que o salmista está fazendo aqui, queridos e amados irmãos? Ele está dizendo: Senhor, tu és grande, mas tu és imenso, tu és magnificente, mas eu sou um pecador. Eu necessito da tua misericórdia e da tua graça sobre a minha vida. E se tu não for inclinado, se tu não prezares pela minha salvação, eu serei destruído. Porque tu és o único, ele diz assim, o meu amparo. Ele está dizendo assim, o único. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Senhor, não te detenhas, porque tu és. Nosso irmão, pastor Diego, ele falou uma coisa que é muito importante, né? Ele disse assim: quem é o nosso foco quando precisamos de socorro? Em quem a gente busca refúgio nesses momentos? É no nosso dinheiro, na nossa conta bancária? É num amigo influente que a gente possa ter? O salmista está dizendo que não. É nos seus exércitos, no caso de Davi? É nos seus oficiais? O salmista está dizendo que não. O amparo dele e o libertador dele é o próprio Deus. É o grande e poderoso Deus. É o Deus que ele pode confiar. É o Deus que ele sabe que quando ele agir, não há quem possa impedir. Nada pode detê-lo. Irmãos, nós devemos confessar os nossos pecados diante de Deus pela nossa falta de fé. Porque de muitas formas e de muitas maneiras temos buscado, infelizmente, apoio no sentido mais profundo da palavra, né? Fora da realidade de Deus. Nós temos confiado naquilo que, de fato, não é o nosso sustento. Não é o sustento da nossa alma, da nossa vida. Se nós estamos aqui, meus irmãos, respirando, tudo funcionando bonitinho, só é porque Deus assim o permite. Porque se não fosse, não estaríamos. Que Deus nos fortaleça, meus irmãos, com essa palavra. Que possamos lembrar quem Ele é e quem nós somos. Que possamos nos valer da realidade de quem Deus é, reconhecendo que nós somos profundamente pecadores e que necessitamos da sua salvação. Talvez
Você está me ouvindo aí? Não sei. E você ainda não se deu conta da sua realidade. Não se deu conta do quão necessitado você é. Você acredita que dá um jeito, que você pode fazer alguma coisa para se virar. Você sempre na vida foi aquela pessoa proativa que sempre buscou alternativas de criar respostas e soluções para os seus problemas. Só que hoje você está vivendo uma situação que você não está encontrando resposta para o seu problema. Sabe por que você não está encontrando? Porque Deus está permitindo que você veja qual é a sua real condição. Que você é incapaz. Na verdade, nós somos todos incapazes. A nossa capacidade não vem de nós mesmos. Somos pecadores. Devemos buscar em Deus, no grande e magnificente Deus, no grande e poderoso Deus, a resposta à nossa salvação. E a resposta de Deus já foi dada. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu essa resposta, entregando o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para morrer numa cruz, para a nossa salvação, se colocando ali em nosso lugar, para a nossa redenção, para que todo aquele que creia no nome de Jesus, naquilo que ele fez, seja salvo e tenha a vida eterna. Talvez seja esse o momento em que o Espírito Santo fale ao seu coração, mostrando a sua necessidade, o quão paupérrimo você é e o quanto você precisa desse grande e poderoso Deus. Essa é a minha oração para você, tá? Que Deus te assista nesse momento, que Deus te faça reconhecer tudo isso, que Ele seja engrandecido também em sua vida. Vamos orar. Santo e bendito Deus, eu te glorifico e bendigo o teu nome, porque eu sei, Senhor, que tu ouves a nossa oração. Há situações, Senhor, que são difíceis demais para nós. Então eu te peço, apressa em nos socorrer. Vem, nos vale, Senhor, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Se dirige a nós, Senhor, dando-nos resposta diante dessas dificuldades e adversidades dessa vida. Ó Deus, muitas vezes, como teus filhos, vivemos situações de vexame, de vergonha, porque isso faz parte da nossa identificação contigo, isso faz parte do discipulado. Mas nós te pedimos, Senhor, que não hajamos pela nossa própria justiça, dando respostas de raiva a essas pessoas que assim nos tratam, mas que tu possas, Senhor, por tua misericórdia, fazê-las sentirem essa vergonha, sentirem a vergonha do próprio pecado, que elas possam se arrepender, Senhor, que elas possam ser instadas a perceber que elas são frágeis, miseráveis, pecadoras. E que nós, Senhor, possamos juntos buscar a tua face, nos alegrando na tua presença por reconhecermos que tu és um Deus salvador, tu és um Deus libertador e tu és um Deus magnificente. Sejas engrandecido na nossa vida, Senhor. Que o teu nome seja engrandecido e que possamos reconhecer quem somos e quem tu és. Essa é a minha oração por Cristo Jesus, teu Filho, nosso Senhor. Amém e amém. Queridos irmãos, uma boa noite a todos vocês. Fiquem em paz. Que Deus abençoe a todos nós e até a próxima leitura orante dos Salmos.